Vamos então para o segundo ponto. Como os cânones de Dort definem a eleição incondicional e por que ela é teologicamente relevante. Aqui há outro ponto de divergência entre os calvinistas e os arminianos. Os arminianos dizem que a eleição é condicional, há condições no homem pela qual ele pode, com a fé prevista, em algum momento ativá-la e escolher Deus, defendendo cegamente o livre-arbítrio. Inclusive, o Abraham de Graaf, ele fala que o ponto é o livre-arbítrio. O problema é o livre-arbítrio. A gente precisa destruir essa concepção antibíblica do livre-arbítrio, certo? E a eleição, de acordo com as escrituras, defendida pelos calvinistas, incondicional. E como Dort definiu isso e por que isso é relevante teologicamente até hoje? Muito bem. Eu vou ler até aqui no capítulo 1 e artigo 10 a respeito. Tem uma definição de eleição, né, no artigo 7, mas no artigo 10, 9 e 10. 9 fala sobre a eleição não é baseada em fé prevista, já para poder ensinar, não é, o contrário do que os arminianos estavam reivindicando, e também fala sobre a eleição é baseada no bom propósito de Deus. Mas só para matéria de introdução, algumas vezes vocês vão encontrar no Instagram, em outro lugar, né, arminianos explicando isso, como é que funciona a eleição baseada em fé prevista. Eu até vi um que eu achei engraçado, tá? Que eu achei assim, olha, imagina aí, pessoal. Imagina aqui, olha, Deus então, ele está fora do tempo, então fora do tempo ele vê essa linha do tempo. Então imagina aí, ó, tem o ano 1, Deus vai até o ano 2, vê que você vai escolher a Jesus, você vai crer nele e baseado nisso, então ele te escolhe. Ora, a pessoa, né, acaba não entendendo, porque quando você pergunta a alguém assim, então, somos salvos por mérito ou não? Aí a pessoa diz, não, de jeito nenhum, somos salvos pela graça. Mas peraí, esse entendimento de eleição baseada em fé prevista nos mostra que você entende como mérito essa eleição. Por quê? Porque se a graça de Deus ela é igual para todos, como prega o arminianismo, onde está a diferença? Na graça de Deus, em Deus ou no ser humano? Ora, obviamente no ser humano. Por isso a ideia de eleição baseada em fé prevista. Os remonstrantes, quando foram explicar isso, eles foram bem categóricos. Eles falam aquilo que alguns arminianos têm medo de falar. Que é o entendimento de que, o arminiano de hoje, eu digo, tem medo de falar, né? Que é o entendimento de que Deus escolheu essas pessoas porque elas fizeram o uso correto da luz natural, certo? Porque eram pessoas mais esforçadas, entende? Ou seja, eram melhores. Elas realmente causaram a própria eleição. Elas constrangeram Deus a elegê-las. Isso é um total absurdo. Se você lê textos, não é? O texto de Efésios 2 é muito claro sobre isso, porque dá toda a ênfase nesse sentido ao bom propósito de Deus. É segundo o beneplácito de sua vontade. E alguns, até com convicção, que eu acho uma convicção engraçada, vai usar o texto de 1 de Pedro, né, capítulo 2, para dizer bem assim, não. A eleição é base de fé prevista. Não está vendo o que Pedro está dizendo aí? Mas peraí, meu irmão. O texto está dizendo, né, que fala sobre a questão de prever alguma coisa, né? Presciência. Mas presciência, no texto, não está dizendo, discriminando o que Deus previu, o que Deus pré-conheceu. Não está dizendo nada. Então, se você quer dizer que Deus é presciente, qualquer um vai dizer que seja crente. É claro que Deus sabe de tudo, e sabe de tudo antes, porque tudo vem dele, ele criou tudo. Né? Então, como é que vai haver uma informação que Deus não saiba antes do que todo mundo? Ele é Deus. Então, se você quer entender o que está por detrás de poder preencher esse entendimento de presciência, vai para Efésios 2. Porque lá vai ensinar que nós não fomos eleitos porque éramos santos, mas para que fôssemos santos. Entende a situação? Então não tem nada de mérito nesse sentido. Assim, não é, esse pensamento arminiano, mesmo que eles não percebam isso, tá? Eles acabam realmente ensinando que as pessoas foram eleitas porque elas causaram a sua própria eleição. Porque a diferença está no homem e não em Deus, porque a graça é igual para todos. Então, pensando aqui nos cânones, né? O artigo 9 do capítulo 1 fala: a eleição não é baseada em fé prevista. Então, a eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé. Isso é um combate direto ao que a harmonia estava ensinando, porque entenda, mas a fé não tem mérito, mas eles tratavam a fé como se fosse um tipo de obra, entende?
Esse era o problema. Então, em obediência de fé, não é baseada nisso, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Não é? Mas a eleição é para a fé, obediência de fé, santidade e etc. Como eu citei, né, pensando em Efésios 2, essa é a base. Efésios 1, na verdade, Efésios 1. Esta eleição, portanto, é a fonte de todo o bem que leva à salvação. Dela procedem a fé, a santidade e os outros dons da salvação, e finalmente a própria vida eterna como seus frutos. É conforme o testemunho do apóstolo, não é? Ele nos escolheu, não por sermos, mas para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aí, depois, no artigo 10, ele só dá ênfase à eleição é baseada no bom propósito de Deus. Né? Então, se eu quero achar uma razão para a eleição, essa razão está em Deus, em sua graça, em sua bondade, e não em nada que nós fizemos ou vamos fazer. Né? Então, é só para poder entender, tá? Porque é muito comum, inclusive, se você fazer uma pesquisa no meio evangelical, de uma forma geral, você vai ouvir muito sobre a graça. Quando eu era um pentecostal, na congregação que eu estava, se falava da graça. Inclusive, se colocava aquele entendimento, né, de graça oposto ao de Roma. Cansei de assistir com os jovens da igreja na época, né, quando eu era um jovenzinho também na igreja, de 18 anos, com vários jovens ali, o filme de Lutero. E aí sempre havia uma reflexão, tá vendo aí? A Igreja Católica Romana ensinava a salvação pelas obras. Mas nós, que viemos da Reforma Protestante, aprendemos sobre a salvação pela fé, pela graça de Deus. Mas quando você questiona essa graça, aí você vê que tem fruto podre. Que essa graça não tem graça de verdade, né? Porque você percebe realmente que o ser humano é o causador dessa eleição. Ou seja, nós podemos dizer que o arminianismo é semi-pelagianismo gourmet. É basicamente isso. A linguagem é evangélica, mas o conteúdo não é pelagiano. Não tem como fugir disso. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.